capítulo 14. Leremos a sessão final, 66 a 72. Diz assim a palavra do Senhor segundo o Evangelho de São Marcos. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, ao vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praquejar e jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Irmãos, estamos a 6 horas aproximadamente da crucificação de Cristo. Não da sua morte, mas da crucificação. É madrugada de quinta para sexta-feira. Mas antes de entrarmos no pátio onde Pedro está, eu preciso voltar alguns momentos com vocês. Os evangelistas Lucas e João, eles relatam o aviso do Senhor Jesus Cristo a Pedro de forma íntima e pessoal. Dentro da sala no cenáculo, onde eles estavam participando da ceia. Eles começam então com a graça de perguntar: quem será que é o maior entre nós? E Jesus se dirige a Pedro e diz: Simão, Simão, na intenção de alertá-lo sobre os ataques que Satanás estava prestes a fazer. Ataques espirituais, da qual o próprio Senhor Jesus Cristo dizia e disse: Eu tenho uma promessa para você, porque sua fé não vai falhar. Mas ele vai tentar te peneirar, e vai. Tem desejado isso. E essa foi uma conversa do Senhor Jesus Cristo com com Pedro, tete a tete, olho no olho. Está todo mundo tentando saber quem é o maior, e Jesus fala: Simão, Simão. Toda vez que você ouve alguém chamando você 2 vezes pelo nome, pode saber que é um negócio sério. E Pedro então responde a Jesus, na intimidade: Senhor, eu estou pronto para ir para onde o Senhor for. Eu vou para a prisão, ou, se tiver que ir para a morte, eu vou morrer também. E passando um pouco do tempo, então eles começam a caminhar para o Monte das Oliveiras. E agora no Evangelho, segundo São Marcos e também Mateus, Jesus vai registrar um outro aviso, um alerta para todos os discípulos, não mais pessoal 1 a 1 com Pedro. Ele vai dizer assim: olha, eu vou ser pedra de tropeço para vocês, para todos vocês. E a reação de Pedro dizia: Senhor, ainda que todos caiam, todos fujam, eu não vou fugir. Nunca, nunca que o Senhor vai ser uma pedra de tropeço para mim. E a resposta de Pedro nessas duas, a resposta do Senhor Jesus para Pedro nessas 2 ocasiões foi justamente: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você, como faz-se com trigo. E hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Dirá que não me conhece. Esse é o relato de Lucas. Próximo, tete a tete. Na segunda vez em público, quando Jesus fala: você é pedra de tropeço para todos vocês, ele fala: não, eu não vou fugir. Aí Jesus vai dizer: em verdade lhe digo. Quando Jesus fala em verdade lhe digo, o negócio vai ser sério. E é Pedro quem está ouvindo direto. Porque Pedro foi quem respondeu. Jesus falou para todos, e Pedro respondeu: eu não vou tropeçar, ainda que todos eles tropecem. Marcos vai relatar, 14, verso 27 a 31. Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes,
você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com muita veemência, dizendo: ainda que seja necessário morrer pelo Senhor, de modo nenhum eu negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Passado então a ceia, o caminho para o Monte das Oliveiras, eles vão chegar então no jardim do Getsemane. E Jesus novamente dá uma outra ordem, um outro aviso para Pedro e agora Tiago e João. Ainda no capítulo 14 vai dizer: a minha alma está triste profundamente, triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem, orem. Mas os discípulos, como diriam os jovens, são Moisés. Eles não conseguem. Não dá certo. Fiquem aqui e vigiem, mas eles não conseguem. E é interessante que Pedro vê Jesus fazer todos os milagres que ele viu até esse momento, e todas as verdades que Cristo falou, mas para ele, sobre ele não há verdade. Há coragem o suficiente para dizer: Senhor Jesus, o Senhor pode salvar todo mundo, pode curar todo mundo, mas dizer que eu vou te trair, isso daí já é balela. Não faz o menor sentido o que o Senhor está dizendo. Eu vou até a morte. Esse é o Pedro. O Senhor pode salvar, o Senhor pode curar, o Senhor pode parar a tempestade, o vento, tudo. Mas dizer que eu vou cair, não. Eu não vou cair. Eu não vou lhe negar. Jesus acabou de falar: vigiem, orem, e eles não conseguem. E quando Jesus termina de orar, vem o traidor. Jesus fala: agora é a chegada da hora então. E as pessoas chegam com tochas e porretes. Pedro está bem próximo. E foi ele que disse: eu não vou trair meu Senhor. E quando Jesus recebe um beijo, os homens começam a agarrá-lo para prendê-lo. Pedro vem, pega a sua espada, corta a orelha do servo Malco, servo do sumo sacerdote, demonstrando a sua confiança e a sua arrogância de não perceber aquilo que Cristo tem lhe avisado algumas vezes nas últimas horas. E a confiança de Pedro é o que impera até aqui. Sua autoconfiança. Ela é vista na ponta da sua espada. Chegando ao ponto de que agora, na nossa narração, com Marcos, a gente vai ver o contraste desse Pedrão para o Pedrinho que vai chegar. Após a prisão, então, enquanto os discípulos fogem, Pedro também vai fugir. Diferente dos outros, pelo que é narrado, Pedro então tem o seu coração impulsionado a seguir o seu mestre. Só que de longe. Ele está ali dividido entre a coragem de seguir o mestre e a covardia de estar de longe. E Pedro já foi advertido já. Disse: olha, você precisa se manter em oração. E Pedro não percebe que sacar a espada não é a forma como ele deve estar vigiando, se cuidando da tentação. Então Cristo é levado a julgamento. E agora então Pedro está parado, sentado, de frente ao fogo, que é o que diz o verso 66. Então estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. Pedro está se aquecendo, está observando Jesus de longe, e quem se apresenta no texto é uma mulher, uma serva, uma empregada do sumo sacerdote, que vê Pedro se aquecendo. Vê Pedro ali, olhando de longe o que está acontecendo. O texto de João vai dizer que ele recebeu a ajuda de um outro discípulo. Alguns vão dizer que seria o próprio João, que normalmente se refere a ele como um outro discípulo, que pede ajuda, que fala: olha, eu conheço aqui as empregadas do sumo sacerdote, vamos entrar lá para a gente poder ver o que está acontecendo. Pedro é ajudado, ele entra, começa então a se aquecer. Enquanto ele está se aquecendo diante da fogueira, então ele ouve aquilo que atemoriza o seu coração. Você estava com Jesus. E essa acusação não parece ser muito perigosa, como aquela cena onde tem homens com tochas e porretes. Não é uma acusação de que, se ele respondesse sim, ele iria naquela hora morrer. Não era uma acusação em que ele iria exatamente para a cruz ou para algum outro tipo de morte. Era apenas uma associação. Você estava com ele. E eu estou usando a palavra aqui, acusação, porque para Pedro era isso que soou. Como alguém estivesse apontando dele, falando assim:
está fazendo um negócio muito errado. Você também estava com Jesus, você junto com o Nazareno, verso 67. Ela vê ele lá, fixa os olhos nele e diz: você também estava com Jesus, o Nazareno. E quando a serva ela faz isso, ela não está se referindo a apenas ao momento da prisão de Pedro, aliás, de Jesus, onde Pedro estava presente. A associação que ela está fazendo aqui é: você andou com Jesus durante vários tempos. O texto, como Marcos escreve, é uma associação de vários tempos, de vários momentos, de anos. Você estava com Jesus, e não foi só agora. E essa não é uma realidade, irmãos. Pedro estava com Jesus o tempo todo. Pedro não está sendo forçado por ninguém. Não tem uma espada na sua garganta. Não tem demônios forçando a ele. Apenas uma mulher dizendo: você estava com Jesus. E para Pedro aquilo soou como uma sentença de morte. O mesmo Pedro que estava dizendo algumas horas atrás: eu vou com o Senhor, eu vou ser preso, eu vou ser morto, não me importa, o Senhor não vai me fazer tropeçar. Agora, ele ouve uma sentença: você também estava junto com Jesus o Nazareno. Verso 68, mas ele negou, dizendo: não conheço. Não sei nem do que você está falando. Não compreendo o que você está falando. E a mentira de Pedro, irmãos, ela não é apenas uma mentira. Ela é o coração de Pedro, de forma intencional, negando o seu Senhor. Não é só mentir. Ele está intencionalmente negando a Cristo Jesus. Ela falou uma verdade: você estava com o Nazareno, você faz parte, você estava com ele. Ou não estou. E a gente pode negar a Cristo de várias maneiras. Às vezes como Pedro, dizendo exatamente isso: eu não sou crente. Ou às vezes você fica no seu ambiente de trabalho ou com sua família envergonhado quando alguém conta uma piada, por exemplo, sobre cristão, sobre Jesus, e você dá aquele sorriso amarelo concordando de alguma forma com a piada e com medo de repreender a pessoa. Essa é uma forma também de negar Cristo. De ser condizente com o pecado dos outros. Ou quem sabe você nega a Jesus como Pedro. Alguém que quer estar de longe vendo a Cristo. Porque você estando de longe, talvez você não sofra as mesmas coisas que talvez Cristo esteja para sofrer naquele momento. Você não quer muitas vezes estar na igreja, porque ele estar associado à igreja talvez seja algo ruim, porque os evangélicos hoje não são coisa boa, não. Talvez você não quer que as pessoas possam te associar como crente. E essa é uma outra forma de você, então, dizer talvez no seu coração, ouvir algumas músicas na sua casa, lendo um pouco de Bíblia, talvez. Você é aquela pessoa que está distante vendo Cristo e tentando se aquecer aqui, mas você não quer relacionamento direto com o Senhor. Essa é uma outra forma de você negar a Cristo também. E há várias formas de negar a Cristo. Marcos deixa claro que Pedro nega seu mestre, confessando, dizendo. Os mesmos lábios que disseram: esse daqui é o Cristo, estão dizendo: eu não conheço, eu não faço ideia do que você está falando. Novamente, Marcos vai trocar a cena. A gente tem falado como Marcos é um evangelista que escreve diversos cenários, ele troca os lugares de forma muito rápida. Então vai dizer, verso 68, não compreendo o que você está falando, e saiu para o pórtico, e o galo cantou. Várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Marcos vai descrever então, com agilidade, aquilo que está acontecendo, e novamente, a gente pode ver a empregada brotando do nada. Verso 69. E a empregada, vendo, tomou a dizer aos que estavam ali. Parece que as coisas acontecem aqui em cerca de 3, 4, 5 minutos. Quando na realidade a gente está vendo um cenário de horas, em que enquanto Jesus, na narração de João, está sendo julgado, Pedro está lá, tentando combater as pessoas, dizendo que ele não é um seguidor do nosso Senhor. E a serva novamente olha fixo nos olhos em Pedro, e não começa mais a dizer a ele, mas dizer a todos que estão ali no meio. Todos estão se aquecendo. E esse é um deles. E ela começa a dizer isso de maneira contínua. Olha, pode ter certeza, ele é uma pessoa que estava com Jesus. Esse jovenzinho aí, ele é alguém, ele é galileu, ele estava lá perto, ele sabe quem é Jesus, ele andou com Jesus, ele estava ajudando Jesus.
E da mesma forma como ela faz isso de maneira contínua, Pedro também começa então a insistir de maneira contínua a sua negação, dizendo continuamente, enfaticamente, com certeza: você está me confundindo, eu não sou um deles. Texto, verso 69. E a pregada, vendo-o, tornou a dizer ao que estavam ali: este é um deles. Verso 70. E ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. E a próxima expressão de Marcos aqui, irmãos, ela vai nos dar duas demonstrações. Uma, de uma ação contínua entre as acusações e Pedro negando continuamente a Cristo. E também um segundo trecho onde ele vai ter uma pausa brusca. Então Pedro está aqui ouvindo as pessoas falando que ele é alguém que estava com Cristo. E ele então começa a jurar e a amaldiçoar. Verso 71. Porém começou a praquejar e jurar. Praquejar e jurar. E aí nós podemos ver as emoções de Pedro crescendo aqui. Esse é o mesmo Pedrão que tirou a espada e acertou a orelha de Malco. Esse é o mesmo Pedro que falou: o Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E esse é o mesmo Pedro que, emocionado, disse: olha, eu não vou te negar. Eu vou para a prisão, eu vou morrer junto com o Senhor, não importa o que aconteça, o Senhor não vai fazer eu tropeçar. E ele começa então a fazer juramentos e a praquejar. E o juramento para os judeus, irmãos, ele é algo muito sério, que envolvia chamar uma autoridade divina para aquilo que iria ser dito. E Pedro tem isso. Tudo que vem à sua mente, ele começa a dizer, então, invocando o nome do próprio Deus, Jeová, para ser testemunha da sua falsidade. Ele está dizendo: eu juro pelo Deus vivo e verdadeiro, que eu não conheço esse homem. Eu quero que Deus seja a minha testemunha, que eu nunca vi esse homem. Eu juro pelo templo, por Jerusalém, pela arca, que eu não conheço esse rapaz. Você pode ver Pedro falando isso de forma contínua. Enquanto as pessoas apontam para ele: olha, você estava com Jesus sim, você é galileu, você estava lá com Nazareno. Você pode ver Pedro ficando bravo com as suas veias saltitantes e começando a jurar e a amaldiçoar. E agora, ele não está, o praquejar em si não é uma questão de só falar palavras de baixo calão, mas é trazer para si maldição. É Pedro dizer assim: olha, eu quero que eu seja amaldiçoado pelo Deus Todo-Poderoso se eu conheço esse homem. Eu quero então que eu seja anátema, separado de Deus, se eu estiver mentindo. Vocês não estão entendendo, eu não conheço esse homem, porque eu quero que Deus me castigue se eu tiver qualquer relação com esse homem. Pedro está, da mesma forma, que ouvindo as acusações das pessoas apontando para ele, na mesma intensidade, é como Marcos descreve, na mesma intensidade em que eles apontam, você estava com ele, ele começa então a praquejar e jurar. E aí vem o nosso silêncio. Vem o nosso silêncio. Enquanto ele tem a sua intensidade na fala, dizendo que ele vai ser maldito, dizendo que Deus é o seu juiz, é quem está vendo todas as coisas, e as pessoas estão sendo mentirosas a seu respeito, então nós vamos ver um momento em que as coisas param. E aí, o texto escrito no verso 71, ele está no original no presente. Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Irmãos, vocês podem imaginar que este é o momento mais baixo da vida cristã de Pedro. Esse é o momento mais baixo da vida do Pedrão. Não apenas porque ele está negando o seu mestre, mas porque ele fez isso de maneira veemente, a maneira mais veemente possível. A maneira mais intencional e mais intensa que ele poderia fazer, jurando e praquejando, dizendo que ele não pode ser associado com Cristo Jesus. E Marcos vai dizer então, a negação final, terminante dessa cena, é: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Na nossa Bíblia há um ponto de exclamação, você pode pensar Pedro gritando: eu não conheço esse homem que vocês estão falando, e tudo fica em silêncio. E aí, como se fosse um romper da cena, o galo canta. E é como se instalasse no coração e na mente de Pedro
um despertar dessa prisão, dessa fantasia que ele está vivendo em sua mente. É o momento em que ele desperta para aquilo que Cristo havia falado e avisado a ele. O galo canta, então o Espírito de Deus o faz lembrar da palavra de Jesus, que é um grande profeta, que profetizou. E que não só profetizou, mas disse, vai acontecer. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Irmãos, não há como nós nos mantemos de pé. Não há como nós nos mantemos de pé quando a voz do próprio Deus invade o nosso coração, invade a nossa mente. Quando invade o coração quebrantado. A voz de Cristo dizendo quem Ele é e o que nós somos, é uma voz que penetra e que nos derruba. E o texto vai dizer, verso 72, no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então Pedro cai em si. A imagem que Marcos dá para a gente aqui é como se, num milésimo de segundo, ele fez uma reflexão profunda, lembrou das coisas, e ele viu a profecia e vivenciou a profecia que Cristo deu a ele. Simão, Simão, verdade te digo. Simão, Simão, em verdade te digo que hoje, nesta noite, você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes. E naquele momento, Pedro sente a palavra de Cristo. Mas mais do que isso, ele vivenciou passo a passo aquilo que Jesus tinha dito que iria acontecer. E Pedro cai em si e começa então a chorar. E a pergunta, irmãos, é como que isso pode acontecer? Como é que uma pessoa resgatada por Jesus, que recebeu um novo coração, um espírito vivo, pode negar o seu Senhor? Sim, pessoas que nasceram de novo, foram regeneradas. Como elas podem, então, deixar de vigiar e, por isso, negarem o seu Cristo? Isso é o que acontece, porque a nossa carne, ela ainda não foi redimida. Os cristãos experimentam, sim, a redenção da alma, um espírito vivo, novo, um coração que agora é de carne, mas ainda não experimentou da redenção do seu próprio corpo. Por isso que a gente luta contra a carne e luta contra o espírito. Por isso que nós temos a necessidade de travar guerras. Por isso que Cristo falou para Pedro, continue vigiando. Continue vigiando. E nós precisamos continuar vigiando, porque nós estamos hoje ainda presos à nossa carne, à nossa humanidade caída. Nós temos sim um desejo agora por Deus, nós conseguimos responder aquilo que Deus pede a nós, mas ainda há uma luta a ser travada. E você pode perguntar, mas pastor, um crente verdadeiro pode, nesse sentido, então, negar a Cristo Jesus? Eu posso dizer, baseado no texto aqui, sim, com certeza, com absoluta certeza. Um crente no Senhor Jesus Cristo pode negá-lo, mas o que ele não consegue fazer? Ele não consegue apagar, não consegue excluir e nem exterminar a fé que o próprio Deus deu a ele. Um cristão não consegue tirar a sua própria fé, exterminar a sua fé, porque só Deus é poderoso. E aquilo que Ele deu, Ele não tira. No caso da fé, é um dom do Senhor e Ele não vai mudar. A quem é que Ele salvou, Ele não vai mudar. Ele sustenta os seus. Mas sim, podemos com certeza negar o nosso Senhor. Houve um momento na história da igreja que foi denominado o nome de lapsi cristãos, ou cristãos lapsos, que diante de perseguições, isso desde a igreja no 1º século, 2º século, cristãos que diante da perseguição do Estado, de pessoas, de homens, de governantes, negaram o Senhor. E você vai ver ao longo da história diversos concílios, reuniões e declarações de como deveria ser feito a reconciliação dessas pessoas que um dia negaram publicamente o Senhor Jesus Cristo. Muitas delas escrevem nos seus documentos
que a pessoa deve passar por penitência durante 12 anos, 20 anos, e ser recebido. Aqueles que eram ministros e negaram ao Senhor não devem ter mais, então, o exercício de ministros, mas podem ser recebidos na igreja. Mas é interessante que em todos esses documentos, nenhum deles diz que esse crente, esse cristão, não vai ser mais recebido pelo Senhor. Nenhum deles diz isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Aqueles a qual Deus trouxe o arrependimento, ainda que em palavras de negação ao seu Senhor, se está disposto a confessar, o Senhor irá o admitir novamente, porque ele pertence a Cristo. E a gente pode chegar, irmão, nesse ponto terrível da nossa vida, como Pedro. Por isso que eu falei que provavelmente seja o ponto mais baixo da vida de Pedro, na sua caminhada cristã. Porque imagine só você de forma consciente negar o seu Senhor. Você tem seus 30 anos de igreja, seus 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, 40 anos de igreja. Imagine você fazer de forma consciente a negação do seu Cristo. Com certeza, você estaria vivendo o fundo do poço da sua trajetória cristã. E as cenas de Marcos, embora elas sejam rápidas, quando a gente junta com os outros evangelhos, elas nos mostram mais coisas que estão acontecendo. Então, embora você possa, assim, chegar ao fundo do poço, como Pedro, ainda há uma esperança de perdão para aquele a quem o Senhor salvou. E João vai relatar que Jesus, então, vai diante de Anás. Pedro está lá no pátio, ouvindo as empregadas e o pessoal o acusar. João vai dizer que Jesus está sendo interrogado. Ele então começa a apanhar, a ser xingado e cuspido. E antes de continuarem a levar Jesus para um novo lugar, Pedro o nega 2 vezes, como o galo então canta. E nada está fugindo do controle de Jesus. Embora Jesus esteja distante de Pedro, e ele de alguma forma olha distante o que está acontecendo com Jesus, Cristo é todo soberano. Ele tem todas as coisas conforme ele decretou. Nada foge do controle de Cristo e ele faz o próprio Pedro lembrar da promessa. E a promessa que Cristo dá a Pedro é que ele, embora fosse pedido por Satanás para ser peneirado, a sua fé não seria extinta. Sua fé não iria acabar. Cristo havia acabado de suar gotas de sangue. Passou por um momento de zombaria. Estava apanhando, sendo cuspido, acorrentado. E o texto de Lucas 22, vai dizer o seguinte: quando Pedro nega, o galo canta. Então o Senhor, verso 61, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Jesus estava de longe. Pedro está negando num canto. Jesus está sendo está apanhando. Essa outra palavra é difícil de eu falar. Mas Jesus está apanhando. Está sendo cuspido. O galo canta. Cristo está aqui. E de repente Cristo vira e olha para Pedro. E naquele instante, vai dizer o texto, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Embora Pedro não esteja vigiando, e não tenha vigiado, nem mesmo buscado lembrar-se das palavras de Cristo, o próprio Jesus olha para Pedro, como quem não apenas observa o que está ocorrendo, mas ele está segurando e assegurando que isso tudo está acontecendo conforme o seu decreto. Porque embora o seu julgamento seja injusto, à noite, na casa do sumo sacerdote, uma condenação injusta, Jesus ainda está dizendo assim: esse pecado de Pedro agora, eu estou aqui cumprindo aquilo que eu vim fazer, que é perdoar para sempre essa negação de Pedro. Enquanto ele me nega, eu estou continuando aqui o meu caminho para que eu possa ir até a cruz e perdoar esse pecado de Pedro. E não é um olhar de quem diz: olha, eu te avisei que você ia cair.
Olha só o galo cantando. Não é um olhar de quem está julgando, Pedro. Mas é um olhar de quem tem todo o controle sobre todas as coisas. E Cristo é soberano sobre tudo. Cristo olha como quem reflete João 18, que diz: eu não vou perder ninguém. Ele está me negando, mas eu não vou perdê-lo. Você me nega todos os dias, mas eu não vou te perder. Você não me confessa, mas você está em minhas mãos. Porque se eu te salvei, e nesse momento eu sou um momento de trajetória no fundo do poço, eu estou morrendo para poder perdoar essa sua negação e te sustentar. Nenhum dos evangelistas narra que Pedro buscou a Cristo. Pelo contrário, mostra que o pastor das ovelhas olha para a sua ovelha, no maior momento de desespero da sua ovelha. Irmãos, o próprio Deus nos adverte que nós devemos estar atentos ao pecado. O pecado está sempre à porta. E que é tolice nós acharmos que nós não estamos expostos às tentações. Muito pelo contrário. Nós não devemos achar como Pedro que nós somos fortes o suficiente. Nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude a parar de dar passos em direção a tentações que irão destruir o nosso coração e a nossa mente. Que irão nos fazer chegar ao ponto de entender que essa traição que eu cometi com o meu Senhor, ela é tão grande que Deus não vai reparar. É isso que nós devemos clamar a Deus, que nos ajude a ser impedidos pelo Espírito Santo de continuar caminhando em direção a tentações difíceis, que nós não vamos conseguir suportar. O Senhor conhece sim a nossa fragilidade. Ele sabe que nós precisamos clamar constantemente a Ele, para que não nós iniciemos a nossa jornada de fé, mas que nós possamos permanecer nessa jornada de fé em perseverança, de acordo com a sua graça. Para que nós possamos continuar com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Não há ninguém forçando Pedro. Como eu falei, a mulher, a empregada, a serva, ela não está com uma espada no pescoço de Pedro. Não há guardas, não há violência, não há tochas, são apenas palavras. Ele não está nem perto daquele interrogatório onde ele consegue ouvir aquela discussão. E ele assim o nega. E a pergunta, irmãos, para nós é como que as pessoas conseguem te reconhecer ao lado de Cristo? Elas conseguem te reconhecer ao lado de Cristo? Quão poderoso é para nós, ou para os cristãos, o testemunho de alguém dizendo: você é um seguidor de Jesus. Eu posso ver, eu reconheço que você é um crente. Ao mesmo tempo que é desastroso quando alguém não consegue dar um testemunho que você é um crente. Ou não só desastroso, como é uma grande desgraça quando você pode oferecer um testemunho contrário à sua fé diante dos homens, como Pedro fez. Porque Pedro está diante de pessoas, num lugar aberto, e negando o seu Senhor. Nós precisamos refletir o nosso testemunho, daqueles mais perto, dos mais longe. E embora tente nos assaltar o cruel Satanás, e nos ataque com vis tentações, nós não devemos esquecer que a graça de Cristo, ela é sobre nós. Ele tem decretado que irá nos preservar em dias difíceis. Porque se não fosse isso, irmãos, nós não negaríamos o Senhor só 3 vezes. Talvez 3 centenas de vezes seriam as nossas negações do Senhor Jesus Cristo. E o diabo pediu Pedro. Ele é ousado dessa forma, fala: olha, eu quero esse rapaz aqui. Mas o Senhor Jesus, Ele tem sustentado Pedro, e sustentou Pedro. E é algo que Ele faz conosco também. Ele nos sustenta. E nós devemos lutar contra as nossas tentações. Porque Pedro foi quem ouviu o próprio Senhor dizendo: olha, vocês devem tomar a cruz para me seguir. E que melhor momento seria aquele, não? De tomar a própria cruz e seguir a Cristo, negando-se a si mesmo, indo até a morte de cruz. Porque, como nós lemos, aquele que negam a Cristo diante dos homens, também será negado por Ele diante de Deus e dos anjos.
Irmãos, nenhum arrependimento vem do nosso próprio coração, pelo nosso próprio esforço. Nenhum desespero do pecado vem de nós mesmos, senão do próprio Cristo que penetra o nosso coração. Do próprio Espírito que nos dá a capacidade de perceber que nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Há uma graça no choro do perdão. Há um conforto no choro daquele que está desesperado com seus pecados. Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza um arrependimento fraco. Porque a força do arrependimento fraco, quem deu foi o próprio Deus. Talvez você ache que o quanto você está arrependido seja pouco. Mas esse pouco foi Deus quem deu. E você precisa trabalhar esse arrependimento para crescer cada vez mais. E entendendo que você todos os dias precisa pedir ao Senhor por misericórdia e graça. Nós jamais vamos conseguir viver nossa vida sem negá-lo se Ele não nos assegurar. Se Ele não estiver nos sustentando em suas mãos. Cristo, na sua palavra, Ele nos conforta. Conforta aqueles que são fracassados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que ainda não conseguem pedir perdão. Cristo conforta a cada um de nós, dizendo: você pode vir até mim, e eu vou receber. Há perdão onde eu estou. Cristo não nos deixa cair das suas mãos, se nós somos suas ovelhas. Se você está num momento de fracasso espiritual, se você está num momento de dificuldade espiritual, Cristo ainda te sustenta em suas mãos. Ou se você ainda não pôde confessar a Cristo como seu Senhor, esse é o momento de dizer: eu também sou um fracassado, uma fracassada. E eu não consigo ser salvo, eu não consigo viver minha vida um só dia sem ir contra o Senhor, eu preciso do Senhor. E Cristo está olhando fixamente para você. Fixamente para dizer: Ele sustenta todas as coisas. Embora nós, com o nosso coração, venhamos negá-lo, de forma veemente, como Pedro fez, jurando, pedindo para que Deus viesse julgar a ele, para que Deus pudesse condená-lo, amaldiçoá-lo. Ainda assim, a fé de Pedro não foi extinta. Pedro continuava. E depois, Jesus iria encontrar com ele novamente, para recebê-lo. E ele entenderia isso. E Cristo nos avisa, Ele nos adverte, Ele nos cobra vigilância. E nós precisamos responder a Ele. Mas mais do que isso, embora nós tenhamos choros amargos, que são bons choros de arrependimento, o que nos sustenta é saber que Cristo não perde as suas ovelhas. Vamos orar? Senhor, nós podemos sim passar por dias difíceis, em que somos cobrados a responder em fé à esperança que temos. Nos ajude a não falhar, Pai, nesses dias, para que possamos dar o bom testemunho àqueles que nos cercam. Mas se ainda viemos falhar, assim como Pedro negando ao Senhor de forma tão veemente, que ainda assim o Teu Espírito Santo possa nos recordar as palavras de Cristo Jesus. Possa nos recordar o sacrifício do nosso Senhor, que nos salvou, que morreu para pagar os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a viver dias bons. Dizem que nós queremos crescer em graça, crescer em sabedoria do Senhor. Nos afaste das tentações, nos livre das tentações, nos faz perceber quais são os passos que nós precisamos mudar para que possamos caminhar em direção ao Senhor e não em direção às nossas tentações. Que nós não venhamos ser tão confiantes em nosso próprio braço, mas que venhamos confiar que o Senhor é o Deus que sustenta e que tem em suas mãos as suas ovelhas. Ajude-nos nesses dias maus. É o que nós oramos no nome santo do seu Filho, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.